noticiário legislativo, no noticiário político, há desconfiança nata em relação a coisas que são votadas em pacote, a toque de caixa, e muita coisa foi mudada na reta final dessa regulamentação da reforma tributária no final do ano passado. E a pergunta, enquanto contribuinte, enquanto cidadão, tem muita surpresa ainda incubada para ser vir à tona ao longo desse processo de implantação? Pois é, Ari. O grande desafio, a grande celeuma vai girar em torno da determinação da alíquota de referência desses tributos, que já vinha numa grande discussão, mas foi, vamos dizer assim, maximizada, piorada com as alterações que foram feitas a nível de Congresso Nacional. Por quê? Veja só, qual a ideia desses dois tributos? Eles buscaram pegar um modelo do IVA europeu. E aí nós tivemos dentro dessa proposta aí o chamado IVA dual, né? Um estadual e municipal e outro federal, que seria o IBS e a CBS. E nesse modelo, pretende-se acabar com a guerra fiscal e trazer um que se chamou, dentro da reforma, da neutralidade da tributação. Que a tributação seja neutra e não vai impactar, por exemplo, na concorrência, que uma empresa tenha benefício fiscal que tem acesso em detrimento de outra que não tem acesso, e aí promove uma concorrência desleal entre duas empresas no mercado. E aí, para impactar isso, o que é que foi tomado de providência? Acabar com os benefícios fiscais. Só que quando foi gestado lá, que passou pelo processo gestado, não, passou pelo processo de votação, a minuta que foi elaborada para esse grupo técnico, começou sem mas existem alguns produtos que precisam de um benefício fiscal de redução de alíquota. Aí foi criado um regime diferenciado com redução de 60%, e aí lá vem um grupo, cada um dizendo que merecia. Outros não tem uma redução de 40%. Não, mas esse setor aqui precisa de redução. E um outro ainda com as isenções. Então, tudo que foi retirado dentro da propositura desses benefícios fiscais para nivelar todo mundo... Impactou o índice modal, o índice básico. Aí o índice modal foi impactado. Então, que passou em tese de 26,5 para 28,5, se calcula, né? É o que se estima, mas eu acredito... Pode ter uma surpresa ainda pior. Pode ter uma surpresa de algo a mais. E razão exatamente, apesar da barreira criada dentro do processo legislativo, o senador responsável, o Braga responsável lá pela relatoria no Senado, o senador responsável na Câmara também, tiveram cuidado de não deixar avançar, mas muita coisa acabou avançando, né? Só para você ter ideia aqui, para o contribuinte entender esse fluxo do processo legislativo, nós temos um imposto seletivo, que é chamado, como você bem lembrou, do imposto do pecado, que vai tributar pesadamente produtos que são danosos, por exemplo, ao meio ambiente ou à saúde, certo? Então, um dos setores que ele vai tributar é o setor de agrotóxico, ok? Por conta do impacto que ele traz no meio ambiente. Alguns tipos de agrotóxicos que são danosos. E aí, paralelamente, o setor buscou uma redução de alíquota do IBS, do outro lado. Ora, se o produto, por si, ele já vai ser tributado por um imposto seletivo, qual é a justificativa de ter uma redução de alíquota do IBS? Se ele não é tão essencial. Pelo contrário, ele é danoso à saúde e ao meio ambiente. Então, tudo isso dentro de um processo de influência no processo legislativo, né? Agora, Jubevan, essa neutralidade fiscal que o senhor mencionou há pouco, em tese, não é um péssimo negócio para o Nordeste, não? Ari, todos teremos que nos reinventar. Porque na medida que o Nordeste perde essa força de atração com o estímulo fiscal que é feito, que particularmente eu como técnico, como acadêmico, como professor na área, eu não entendo que fosse algo tão danoso, que traz uma concorrência entre os estados, é natural, enfim, mas existia uma relutância dentro do mercado, dentro do cenário. Por outro lado, nós teremos impacto porque a regra de tributação mudou. O que antes era tributado, parte na origem, pensando no ICMS, que é o grande tributo do Brasil, e parte no destino, agora vai ser tudo no destino. Então, São Paulo vai ter que se preocupar com a empresa que está fornecendo aqui para a Paraíba, para saber se a Paraíba está arrecadando aquele tributo ali. A Paraíba e o município. Por quê? A arrecadação dele vai para o bolo que São Paulo vai... Olha só, depender da atuação dos outros fiscos. E ele vai, inclusive, dentro desse processo de fiscalização, poder fiscalizar essa empresa que está
atuando aqui. Então, vai ter uma mudança no jogo de fiscalização, de arrecadação, por conta desses dois aspectos, que não só o Nordeste vai ter essa perda com o poder de trazer o benefício fiscal, vai ter que trazer de outra forma, oferecer infraestrutura, outros de benefício, qualificação de mão de obra, outra coisa, mas os estados chamados produtores também vão ter que se reinventar. E como é que fica aí, o ouvinte deve estar se perguntando, os famosos produtos comprados do exterior, principalmente da China, com a reforma? Pois é, os produtos importados, eles não tiveram nenhum impacto direto na tributação sobre a importação. Não foi alterado. O que é que foi alterado? Porque esses tributos importados, eles sofrem a tributação do ICMS. Então, quando você compra um produto exterior, além do imposto de importação, paga-se o ICMS importação. Não sei se o ouvinte sabia disso. São dois impostos que incidem na importação desse produto. E fazendo um cálculo rápido aqui, se você comprou um produto por 100, sofreu incidência de 10% de imposto de importação, ele virou 110. Esse 110 sobre esse 110 vai ser calculado o ICMS. E isso permanece, que em tese é uma bitributação dos R$10, né? Isso. Permanece. Permanece no IBS, só apenas substituindo a parte do ICMS. Ok, muito obrigado pelos